Bom, pessoal, hoje nessa aula eu vou falar um pouco sobre o ensaio sobre a dádiva. É um texto muito importante, tanto para a história quanto para a sociologia. É um texto do Marcel Mauss, e ele não está tão presente na apostila de vocês, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse texto em específico, porque ele contribui bastante para vocês entenderem algumas questões de história, contribuir para vocês entenderem o próprio mundo contemporâneo. Ele é uma boa referência para vocês utilizarem em redações e tal, principalmente porque ele é pouco citado. Então, ajuda um pouco assim a fugir do casual, né? Ajuda um pouco a fugir do corriqueiro. Né? Vale bem a pena compreender esse ensaio. Assim. Bom, ensaio sobre a dádiva, do Marcel Mauss. Ele vai defender, né, o que é o princípio que esse ensaio quer defender. Né? Ele vai observar a relação as relações de troca entre os, as comunidades ditas primitivas. Né? Esse é o objeto sobre o qual esse ensaio vai se debruçar. As relações de troca que essas comunidades fazem. Né? Uma coisa que ele observa é que essas trocas elas não são necessariamente financeiras, obviamente. Né? Essas trocas elas não envolvem diretamente a troca de uma quantidade de arroz por uma quantidade de farinha ou a troca de tantas cabeças de gado por tantas cabeças de outro animal, né, de porco, por exemplo. Elas não implicam na troca monetária propriamente dita, elas podem envolver a troca de objetos bastante simples, como colares ou anéis. Não são objetos vistos pela nossa sociedade contemporânea como úteis, né, que desempenham um papel absolutamente importante, relevante naquela sociedade. O que ele está fazendo é observar essas trocas como um elemento simbólico e espiritual. Né? De fato, a defesa que ele faz é a defesa que a dádiva, né, ou seja, essa relação de troca, né, dar, receber e retribuir, como produtora de alianças sociais com base espiritual. Né? Então, é como se essas trocas mantivessem a coesão social. Como se essas trocas fossem a base criadora dessa própria coesão. Mais até mesmo que é, as relações de maior proximidade ou alianças de guerra, esse tipo de coisa, há uma aproximação bastante forte nesses elementos de troca simbólica. É isso que ele vai tentar analisar e compreender nesse ensaio dele. A aliança se baseia em três elementos: dar, receber e retribuir. Esses elementos não podem ser negados em momento algum das relações de troca. Então, imagine, por exemplo, que eu resolvo dar esse celular para alguém. Eu resolvo dar um colar para alguém. Por que eu resolvi fazer isso? Bom, eu resolvi porque eu quero fazer, de alguma forma, eu quero dar um colar para alguém. Vou lá e dou esse colar para a pessoa A. Né? Essa pessoa A não vai me dar algo em troca, porque senão é algo semelhante ao escambo. E não é o escambo que ele está analisando. Ele está analisando as trocas, como um todo. Então, a pessoa A tem a obrigação, primeiro, ela se sente bem porque eu dei esse objeto para ela, né, esse colar para ela. Ela gosta do presente, acha importante, ela não pode recusá-lo, né? E agora ela tem um compromisso simbólico comigo, e agora aquele colar representa uma aliança espiritual em relação a mim, e ao aceitá-lo, eu começo a participar não só daquilo que eu dei para aquela pessoa, né? Ou seja, é como se ao dar um colar para alguém e aquela pessoa aceitá-lo, é como se todos os objetos que aquela pessoa possui
fossem também meus, porque eu, em algum momento, entreguei a ela aquele colar. Entendeu? O quão importante é o caráter de dar um determinado objeto simbólico para aquela pessoa? É porque é uma conexão espiritual, né? Aonde, no momento em que eu doei, no momento em que eu dei um determinado objeto para o sujeito, esse sujeito passou a compartilhar comigo uma aliança que vai muito além da economia, que vai muito além do casamento, que vai muito além do que a guerra e por aí vai. Essa aliança é uma aliança de espírito. A outra pessoa cabe receber, e receber com toda a pompa possível. Agradecer, com certeza, mas nunca retribuir a mim. Ela retribuirá a um terceiro. Ela tem, portanto, ao receber a minha doação, a minha dádiva, ela tem a necessidade de retribuir. Mas ela nunca retribuiria a mim, porque senão é escambo. Ela retribuiria a um terceiro. Esse terceiro também receberá a retribuição com bastante alegria. Eu gostaria muito de recebê-lo. E compartilhará, portanto, o espírito com essa pessoa A, que foi para quem eu dei o colar inicialmente. Perceba, ela não vai dar necessariamente o meu colar. Ela pode dar outros objetos dela, que agora também são meus, de espírito, porque ela aceitou o meu colar. E, portanto, quando a pessoa B aceitar o colar ou um outro objeto qualquer da pessoa A, o que ela está aceitando de fato é compartilhar com aquela pessoa o espírito. Mas não só com aquela pessoa, porque os objetos dela não são simplesmente dela, mas também são meus, porque eu entreguei à pessoa A o colar. Portanto, a pessoa B compartilha agora espírito não apenas com a pessoa que deu a ela um determinado objeto, mas também comigo, porque indiretamente o objeto dado também era meu, porque eu compartilho com a pessoa A todos os objetos que ela possui, porque lhe dei o presente do colar. Tomara que tenha ficado claro, apesar de ser bastante complicado, eu admito. Né? É como se, ao dar um determinado presente, eu passasse a compartilhar todas as posses em relação aos outros. E quando esse outro retribui o presente não a mim, mas a um terceiro, ele compartilha novamente todas essas atribuições. O resultado é uma coesão social bastante rígida, porque, afinal de contas, ela se atrela a esse sistema de trocas. Essa é a base do pensamento do Marcel Mauss. Nas sociedades ditas primitivas, os contratos se fazem na forma de presentes voluntários, dados e recebidos. Não há uma obrigação formal de que a pessoa deva retribuir o presente, mas há uma obrigação moral, há uma obrigação espiritual, há uma espécie de dívida tácita que o sujeito contrai com o outro ao receber uma ajuda, ao receber um objeto, ao receber um presente. E é por isso que ele retribui. Talvez não para si, mas para o outro. Talvez não para si, mas para o outro. Se vocês quiserem um filme, e claro, bom, hoje em dia, isso a gente vê muito presente, não é mesmo? Quando você recebe um presente, você fica um pouco com uma dívida com a pessoa que te presenteou. Se você, do nada, recebe um presente de aniversário de uma pessoa que você não esperava, você procura saber quando é o aniversário daquela pessoa, porque você quer retribuir o presente. Porque, afinal de contas, você não vai ficar por baixo. Porque, afinal de contas, é preciso retribuir.
essa ação quase involuntária que fazemos, essa atitude sobre a qual quase não pensamos para fazer, é para nós óbvia obrigação, portanto, a tomamos como voluntária, de certo modo, ela alinhava a nossa sociedade. Na sociedade contemporânea, retribuímos os favores uns dos outros, geralmente diretamente. O favor que você fez a mim será retribuído a você. Mas a sociedade primitiva, ou dita primitiva, o que o Marcelo está observando são retribuições externas àquela inicial. Ou seja, que amplia, de certo modo, o compromisso social daquela comunidade. Compromisso social este reforçado por uma aliança espiritual. Se vocês quiserem um filme que demonstraria algo semelhante a isso, de forma mais simples, onde não há uma troca específica de objetos, mas de favores, basta vocês assistirem A Corrente do Bem. Né? A Corrente do Bem é um filme bastante interessante de um garotinho que cria como projeto de escola uma corrente de favores, aonde ele se propõe a fazer 3 favores para 3 pessoas em qualquer lugar, que ele não conheça, não interessa. Ele se dispõe a fazer 3 favores para 3 pessoas. E teriam que ser favores que essas pessoas não pudessem fazer por si mesmas. Teria que ser uma ajuda verdadeira. E essas outras pessoas deveriam retribuir o favor não para ele, mas para outras 3 pessoas. Ou seja, uma corrente de ajuda que no filme tem essa ideia de um caráter mais solidário, né? Um caráter de solidariedade das partes, mas que no contexto que a gente está estudando ilustra muito bem o pensamento das trocas primitivas, apesar de que as trocas primitivas são de objetos, mas na visão contemporânea pode ser uma troca de favores. Né? Recomendo que todos assistam, é um filme bem interessante. Né? Então, mostra, na minha visão, uma espécie de atualização ou visão contemporânea sobre como seria essa economia do dar, receber e retribuir, né? De maneira quase que voluntária. As trocas e retribuições são um fenômeno social total. O que é um fenômeno social total? Significa que as trocas e retribuições, elas envolvem a sociedade como um todo. Elas estão presentes em todas as instâncias sociais. Econômica, óbvio, com certeza, mas também religiosa. E, claro, também na esfera social, na esfera política, na esfera que você quiser. As trocas do dar, receber e retribuir, elas compõem a sociedade como um todo, elas afetam a sociedade como um todo. Não são os indivíduos, mas as comunidades que se obrigam mutuamente a trocar bens simbólicos. Então você tem, por exemplo, a troca de presentes entre clãs diferentes, entre sociedades toteicas diferentes. Imagina que eu vivo numa sociedade toteica, né, onde os totens ainda existem, né, então uma sociedade primitiva. E o meu totem, né, o totem da minha comunidade é a galinha. Né? E aí o totem da sua comunidade é o porco. E a gente troca presentes mutuamente. Essas trocas comunitárias, elas servem para criar uma certa aliança entre essas nossas comunidades. Resultado final disso seria
que essa nossa comunidade, a partir dessas trocas simbólicas, essas trocas simbólicas também simbolizariam trocas em outros setores, como, por exemplo, o casamento entre indivíduos dessas sociedades. Daí, por exemplo, a proibição de eu, enquanto participante do totem do galo, trocar presentes simbólicos, trocar bens simbólicos com uma outra pessoa da minha própria comunidade. Porque o afeto dessas trocas deveria, de certo modo, conduzir às alianças entre essas tribos. Então, vale bem a pena pensar um pouco sobre essa forma que o Marcelo vai propor, de que essas trocas simbólicas são um modo como essas comunidades constroem suas alianças. Bom, esses sistemas de troca envolvem, portanto, a ordem, a honra, o prestígio e a obrigação de retribuição a um terceiro. Se eu não retribuo a troca, eu sou desonrado. Se eu não retribuo a troca, eu perco meu prestígio. Portanto, a comunidade como um todo me força a trocar. A comunidade como um todo vê com maus olhos se eu sou um mau retribuidor. Perceba, o indivíduo com quem eu troquei inicialmente, ele não vai me julgar, porque ele não está esperando a devolução de um objeto. Mas a sociedade como um todo vai me ver como uma espécie de aproveitador dessas trocas. Como se eu estivesse recebendo aquilo e sendo, portanto, desonrado. Eu vou cair em prestígio com aquela sociedade, porque eu não tenho o meu correto lugar, o meu correto papel. Há um espírito, portanto, nas trocas. Este espírito acompanha o objeto trocado desde o dono original até o seu destino final. E, portanto, esse espírito se acumula nos objetos trocados, que, portanto, começam com o feitor do objeto. Eu faço, né? E essa troca coletiva vai também transmitir esse espírito da troca entre os sujeitos. É como se o objeto que eu construí carregasse em si parte do meu espírito. E ao trocá-lo com outro sujeito, esse outro sujeito agora compartilha também parte do meu espírito. Quando esse objeto passar para um terceiro, nossos dois espíritos estarão compartilhados. E quando isso for circulando na comunidade, é como se toda a comunidade partilhasse do mesmo espírito, o espírito das trocas. Então, esse espírito acompanha o objeto desde a sua criação até o seu destino final. As trocas simbólicas integram os clãs, não apenas em um ponto de vista material, mas também espiritual. As trocas elas vão integrar os clãs, vão fazer com que eles se sintam não parte um do outro, mas como se eles se sentissem mais próximos uns dos outros. Esses são elementos relevantes. E aí, o último ponto, dar, receber e retribuir configuram, portanto, uma teoria geral das trocas, que também significaria uma teoria geral da circulação do espírito, né? Esse espírito das trocas. Bom, falta falar um pouco sobre como isso pode ser visto do ponto de vista mais próximo de vocês, no estudo de preço colonial, por exemplo. Um sujeito que popularizou esse ensaio sobre a dádiva é um cara chamado Antônio Manuel Espanha, em português, que interpretou as relações de trocas de cargos e tal no antigo regime como um modelo
semelhante ao que o Marcelo está descrevendo. Dar, receber e retribuir. É como se esses privilégios, essas benesses, essas autorizações dadas pelo rei fosse uma espécie de maneira de difundir esse espírito real, de permitir com que ele se avançasse frente à população e garantisse, de certo modo, que aquela população compartilha com o rei determinados princípios. Essa população sente a necessidade de retribuir. Aí sim, retribuir ao rei, mas ele não retribui diretamente ao rei, porque afinal de contas, quem seria fulano, beltrano, para contribuir diretamente com o rei? Mas ele retribui para outras pessoas. E com isso difunde o poder real. Com isso, espalha o poder real. Se o poder real garantiu o estabelecimento de uma benesse, por exemplo, que entrega a um sujeito o título de governador ou de bispo de um determinado local, mais tarde, esse bispo ou esse governador seria responsável pela atribuição de provisões. Provisões essas que seriam, obviamente, uma forma de difundir o poder real. E, portanto, essas trocas de benesses, de autoridades, promovem uma economia que nós podemos chamar de economia do dom. Dar, receber e retribuir. De certa forma, formatam, modelam o nosso pensamento sobre o antigo regime. Quando a gente olha para o antigo regime, a gente vê uma população que quer se aproximar do rei e cuja distinção está diretamente essa capacidade de aproximar-se. Bom, o rei, por sua vez, difunde sua proximidade, atravessa o Atlântico por meio das nomeações. E aí, o resultado final é que essas proximidades vão sendo cada vez mais diluídas, né, ao longo da distribuição de cargos, com um modelo que o Antônio Manuel Espanha vai chamar de modelo polissenoidal de governo, ou seja, um governo de várias cabeças. Né? Bem interessante o pensamento dele e compreender essa lógica do Marcel Mauss em relação às trocas, e entender que essas trocas também podem ser trocas de cargos, vale bem a pena para entendermos o período do Antigo Regime. O texto do Marcel Mauss também contribui para vocês entenderem, obviamente, o período coronelista brasileiro. Só para dar um tema talvez mais simples, vocês verem esse tipo de coisa. A clientelagem, né, as redes clientelares propostas para o período dos grandes oligarcas demonstra bastante isso. Então, se ao governador implicava a possibilidade de nomear e autorizar cargos públicos, na época, a gente pode imaginar que quando um determinado governador permite que o coronel escolha o cargo, o que ele está fazendo é presenteá-lo, trocar com ele. Quando o coronel obviamente não retribui o presente diretamente para o governador, porque quem vai fazê-lo não é o coronel, é o povo votando no governador. Ora, o coronel distribui a benesse que o governador lhe deu para a população, para as pessoas que compõem seu curral eleitoral. Permitindo, por exemplo, que o seu Zé da esquina tenha um alvará para poder funcionar com sua venda. Mais tarde, o coronel vai pedir outros favores ao seu Zé da esquina. Quando, por exemplo, a Ana chega lá e não tiver como comprar arroz, feijão, o coronel vai mandar que ela pegue lá. Se fulana e Beltrano precisam se casar e não tem dinheiro para uma certidão de casamento, bom, o coronel pode mandá-los ao tabelião, que obviamente foi nomeado por causa de um presente dado pelo governador, que vai servir de base para o coronel pedir depois favores para aquele tabelionato.
Resultado final. O ensaio sobre a dádiva nos permite compreender de maneira bastante clara e de forma muito, muito importante, né, várias etapas do pensamento político brasileiro, mas também alguns princípios que a nossa própria sociedade até hoje está acostumada a fazer. Né? E todos vocês, de certo modo, espero, consigam ver como esses princípios eles podem ser aplicados até hoje, porque vocês se sentem parte deles em alguns momentos da trajetória de vocês. Certo? Galerinha, um grande abraço, muitíssimo obrigado e até